Muito boa noite. Quem puder confirmar se está me ouvindo bem, é uma alegria estar aqui no Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Vou ver se está tudo ok aqui. Quem puder ir entrando e me dando boa noite. Ah, Mauro já está aí com a gente. Mauro, depois confirma para mim, por favor, se você está me ouvindo bem, para a gente poder começar a nossa noite aqui. Áudio e imagem ótimos. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Muito boa noite. É sempre uma alegria estar aqui no Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. E eu trago hoje uma reflexão para a gente, que é construir um mundo de paz, né? Construindo a paz com empatia e altruísmo. É um tema bem interessante, eu espero que vocês gostem. É para a gente ter uma noite leve, mas, obviamente, com reflexões que a gente possa levar para os nossos dias, né? Boa noite, Georgia. Que bom que você está aqui. Eu vou começar aqui uma breve prece, levando os nossos pensamentos a Deus, o Pai Criador, a Jesus, o Mestre amigo, que veio a este planeta para nos ensinar um caminho de paz, de amor e de alegria para todos nós, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de alegria. Obrigado, Senhor, pelo tanto que faz por nós e que nós possamos abraçar os seus ensinamentos com fé e com coragem, graças a Deus, e que a espiritualidade amiga possa fluidificar a água, não é, Mauro? Você sempre fala para a gente colocar a água para fluidificar, então que a espiritualidade amiga possa colocar na nossa água, né, o remédio necessário para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Boa noite, Sueli. Muito boa noite. É muito bom estar aqui com vocês também, minha querida. Mas vamos lá, vamos começar a nossa reflexão de hoje. É sempre uma alegria, né, estar aqui, já falei isso. E eu gosto sempre também de começar os estudos com uma frase que eu aprendi com um amigo e que eu sempre repito para eu me lembrar sempre, né? Para que eu não esqueça. Jesus está sempre bem pertinho da gente, a apenas uma oração de distância. Isso é o tempo todo, mas por incrível que pareça, a gente ainda se esquece, né? Que a espiritualidade possa nos abençoar, nos envolver, é, para que a gente use essa reflexão, né, para desenvolver as nossas asas espirituais. É, Algum tempo atrás, meus amigos, eu estava lendo um artigo do site de notícias BBC, né, uma agência de notícias da Inglaterra, e tinha um artigo que eu queria dividir com vocês, porque esse artigo ele contava uma história, um fato histórico muito pouco conhecido, que aconteceu em 1943, 1943, pouco mais de 80 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial. E vou falar para vocês, eu li o artigo e li sobre esse fato histórico, e eu fiquei pensando assim, gente, parece roteiro de filme, né? Mas é história, aconteceu de verdade, mas parece filme de Hollywood, né? Eu fiquei muito impressionada e quero dividir com vocês, que fala muito sobre esse tema que a gente está abordando hoje. Em outubro de 1943, Roma acordou assustada. As tropas alemãs
tomaram a capital italiana após a queda de Benito Mussolini. Os soldados foram a um gueto judeu que ficava a 3 quilômetros do Vaticano e prenderam homens, mulheres, crianças, mais de 1.000 pessoas. Nessa época, começavam a chegar já as informações sobre os campos de concentração e para evitar, óbvio, né, aquela deportação, aquela temida deportação, muitos judeus se refugiaram com seus vizinhos nas igrejas, nos conventos e até mesmo hospitais administrados pela Igreja Católica. Alguns chegaram a um hospital chamado São João Calibita, conhecido pelos romanos como. Atenção, attenzione, vou gastar o meu italiano aqui com vocês essa noite, hein? Chamava o Hospital São João Calibita, era mais conhecido entre os romanos como Fate Bene Fratelli, né? Era assim que ele era chamado em Roma. Algo como traduzindo, faça o bem, irmão, ou faz o bem, irmão. Né? É um hospital que ainda existe, com mais de 400 anos de história e que pertence à Santa Sé, né? Pertence à Igreja Católica. Os soldados alemães rapidamente chegaram ao hospital e foram recebidos pelo então diretor chamado Giovanni Borromeo. Ele recebeu os soldados e se ofereceu para mostrar o lugar para eles. Né? É... E algo muito interessante aconteceu. Quando eles chegaram, quando o Borromeu estava mostrando o hospital para os soldados alemães, quando eles chegaram numa ala, numa determinada ala do hospital, o médico fez uma advertência. Ali estavam pessoas que estavam no mais absoluto isolamento. Aqueles pacientes apresentavam sintomas de uma doença muito estranha, muito perigosa, uma doença que o hospital estava começando a investigar. O diretor disse aos alemães que se tratava da síndrome K, uma doença que ele descreveu como altamente contagiosa e que afetava o sistema neurológico do paciente, levando o paciente à morte. Os sintomas da doença eram bem assustadores, sabe, gente? Eles incluíam convulsões, demência, paralisia e, finalmente, uma morte muito dolorosa por asfixia. E, obviamente, diante dessa informação, os soldados alemães fizeram, meus queridos, exatamente o que eu faria. Picaram a mula, foram embora. Eu, no caso, sairia até correndo, né, diante de uma ameaça dessa tamanha, de uma doença tão terrível, né? Boa noite, Geni. Boa noite, Benedita. Boa noite, Serli. Espero que eu tenha falado o nome certo, né? Então, diante de uma doença, tinha doente em absoluto isolamento, com uma doença que estava sendo ainda investigada pelos médicos do hospital, mas que eles sabiam que era uma doença que levava todo mundo à morte com sintomas extremamente dolorosos, né? Os soldados alemães foram embora. Só tem um pequeno detalhe muito importante sobre a doença, a síndrome K. Ela nunca existiu. Nunca existiu. Os médicos Vittorio Sacerdote, Giovanni Borromeo e Adriano Ossitini foram os autores intelectuais desse artifício que salvou a vida de dezenas de judeus. Não se sabe exatamente quantos, mas houve momentos em que tinham pelo menos 75 crianças internadas no Fate Bene Fratelli. Eles batizaram a doença de síndrome K para se aproximar um pouco da tuberculose, que é transmitida pelo bacilo de Koch e que já estava causando muitos problemas para as tropas alemãs na época. Os soldados pensaram que era um tipo de câncer ou era tuberculose e, ó, fugiram.
Existem também versões que garantem que essa doença fictícia recebeu esse nome de Síndrome K porque era a inicial do sobrenome do chefe da SS em Roma. Mas os estudiosos têm algumas versões diferentes para isso, sabe? Eu acho essa história muito, muito interessante. Boa noite, Alcione. Então, uma doença terrível, que não existia de verdade e que foi usada ali para proteger os judeus que se esconderam no hospital da Igreja Católica. Né? Muito interessante. Eles começaram a fabricar, inclusive, meus amigos, prontuários médicos dos judeus que tinham contraído aquela doença misteriosa. Né? As pessoas que chegavam ao Fate Bene Fratelli, supostamente doentes, né, recebiam documentos falsos para que pudessem fugir, então, para a Suíça ou para outros países. Por isso, para que isso fosse possível, eles precisavam de ajuda de muita gente, né? Da ajuda de muitas pessoas, dentro, obviamente, e fora do hospital. Então, uma equipe muito grande que envolveu, obviamente, religiosos, inclusive o superior da ordem que administrava o hospital. Algumas pesquisas históricas indicam que o Monsenhor Giovanni Battista Monti, que ocupava um alto cargo na Secretaria de Estado do Vaticano, estava a par do que estava acontecendo no Fate Bene Fratelli e apoiava a operação. O próprio Monsenhor Giovanni Monti assinou muitos documentos que facilitavam a atividade dos médicos italianos. 20 anos depois, Giovanni Monti se tornaria o Papa Paulo VI. Mesmo depois que essa história da suposta doença mortal afastou os soldados alemães, os médicos não baixaram a guarda, obviamente. Eles instruíram os judeus sobre o que deveriam fazer caso eles retornassem. Uma sobrevivente que tinha apenas 4 anos e foi internada no Fate Bene Fratelli na época, conta que o médico orientou a todos que se vissem um soldado alemão, que se vissem um alemão, que eles precisariam tossir com todas as forças e dar a impressão de que eram realmente doentes terminais. Os alemães, inclusive, mandaram médicos para o hospital para tentar confirmar a versão da doença, né? A versão dos médicos italianos. Mas eles acabaram se conformando simplesmente com as explicações dos médicos. Não se sabe se eles tinham medo do contágio ou simplesmente eles não queriam perder tempo com um monte de gente que ia morrer, mas eles também não investigaram. E isso foi ótimo, porque se eles investigassem um pouco mais a fundo, se eles fizessem qualquer exame, eles teriam descoberto a mentira contada pelos médicos italianos e que estavam ali fazendo de tudo para proteger os judeus. Só o ruído da tosse já fazia com que os alemães passassem direto do quarto, né, onde estavam os judeus isolados. Um mês depois disso, as forças aliadas libertaram Roma, né, do controle alemão, e aqueles supostos pacientes internados no hospital receberam alta. Né? Alguns pacientes acabaram vindo para a América Latina no fim da guerra, né? Outros foram para outros países da Europa. E essa história chama muita atenção pela coragem. Né? Também durante a Segunda Guerra, continuando aqui a nossa conversa dessa noite, também durante a Segunda Guerra, só que agora em Londres, durante a Blitz, que foi um ataque aéreo massivo sobre o Reino Unido, mais sobre Londres especificamente, é, era esperado, né, uma verdadeira derrocada da cidade, né? O próprio Winston Churchill esperava que tivesse um- uma, a perspectiva de um ataque fizesse a economia do Reino Unido sofrer muito. Mas o alcoolismo diminuiu, houve menos suicídios que em tempos de paz. E quando a guerra acabou, muitos ingleses sentiram saudade dos tempos da Blitz,
obviamente, no que se refere ao comportamento geral da população. Quando todos se ajudavam, né? Quando todos se ajudaram, ninguém se importava com posicionamento político, com classe social. Vale dizer, né? Na Inglaterra tem muita preocupação, né? Com a estirpe, tem a família real, tem as pessoas de alta classe. Então, durante a Blitz, isso tudo ficou meio esquecido e as pessoas se ajudavam mutuamente. E esse padrão de comportamento, essa saudade, ela tinha um nome, chama esse comportamento, essa saudade que eles se tinham desse comportamento, esse comportamento tinha um nome, chamava Blitz Spirit, ou espírito da Blitz, que é um termo que descreve a atitude de coragem, de resiliência, de solidariedade e calma com que os britânicos, e especificamente os londrinos, demonstraram durante os bombardeios alemães, né, em cima durante a Segunda Guerra Mundial. A população britânica, londrina, ela se unia, ela se ajudava, né? Os vizinhos se ajudavam, eles compartilhavam recursos. Tudo isso porque a empatia mantinha o sentimento de humanidade. Eu fiquei pensando, né, lendo sobre isso tudo, sobre essa coragem que os médicos italianos apresentaram num momento muito drástico, né, da história da humanidade, um momento muito triste, trágico da história da humanidade. Os médicos italianos tiveram muita coragem para proteger ali os judeus. Esse comportamento da população londrina, eu li que a Blitz alemã, né, esse bombardeio aéreo dos alemães sobre Londres, teve entre 30 mil, eu li em algum lugar 30 mil, eu li em outro lugar 80 mil bombas durante o período da Blitz. E aí, nesse período que a gente imagina que as pessoas vão partir para o salve-se quem puder, né? Na verdade, houve o contrário, houve um olhar mais de compaixão um pelos outros, né? Ah, eu tenho aqui uma coisinha, duas coisinhas, eu fico com uma, você fica com outra. Havia compartilhamento, as pessoas não estavam nem aí se a pessoa era de direita ou de esquerda, elas simplesmente se ajudavam. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que coragem, né? Que desejo genuíno em ajudar o próximo, mesmo em momentos tão ásperos. Esses médicos italianos arquitetaram uma solução dessas, uma situação extrema. Eles se colocaram num risco muito grande, né? Para que outros, que eles nem conheciam, tivessem a chance de sobreviver, como aqui nesse caso. Eles compartilhavam recursos, né? Em tempos de muita escassez, guerra é um tempo de muita escassez, um tempo de muita incerteza. E eles foram criando um mundo de paz através de empatia e altruísmo, mesmo com um entorno extremamente conturbado. São exemplos de coragem, de amor ao próximo. Mas a gente já ouviu falar sobre isso, né? Muito antes muito antes disso, nós temos um exemplo que veio para nos ensinar sobre empatia e altruísmo. Tem uma música que eu chego a ouvir com a voz do meu avô. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão. Homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor,
e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Eu amo essa música também, Mauro. Mauro está falando aqui, né? Mostra a importância da empatia e da coragem. Essa história é linda demais. Eu amo essa música. Essa canção é muito profunda, né, Sueli? Ela é linda. Ela fala tanto do momento que a gente está vivendo, né? Essa parte aqui, que essa música é de João Cabete e ela se chama Fim dos Tempos e nos traz Jesus, né? Nos traz essa mensagem do Cristo ensinando a sua paz, perfumando os nossos corações e reflorindo os caminhos. Né? E só a mensagem de amor de Jesus faz calar os canhões, seja de uma guerra, né, propriamente dita, seja dessas pequenas guerras que a gente vive no nosso dia a dia, né, às vezes mesmo dentro da nossa casa. Jesus com a sua mensagem de amor, na passagem que está em Mateus, capítulo 15, versículo 32, Jesus chamou os discípulos e disse: Eu tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Eu não quero mandá-los embora com fome, porque eles vão desfalecer no caminho. E aí, depois dessa passagem, depois dessa fala de Jesus, acontece a multiplicação de pães e peixes. Né? Jesus então olha aquela multidão e se sente e fala que não quer mandar eles embora, que eles já estão ali, aquela multidão de miseráveis já estava com ele há 3 dias e ele falou, eles vão desfalecer, vão perecer no caminho. Né? Nos evangelhos, a palavra grega utilizada para designar esse sentimento de profunda compaixão, piedade, misericórdia, é splanchnizomai. Splanchnizomai é uma palavra grega, né? Que significa vindo literalmente das entranhas, como se o sentimento viesse do mais profundo do corpo, do centro das emoções mesmo, das entranhas, né? Quando Jesus fala, eu tenho compaixão, splanchnizomai, ele sentia nele, né? No livro Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo que fala o Natal do Apóstolo, de Humberto de Campos, ele narra nesse capítulo o desencarne de Pedro. E aí, obviamente, o desencarne é todo muito emocionante, né? Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele acha que não merece ser crucificado da mesma forma que o mestre. E aí, então, Humberto de Campos descreve o reencontro de Pedro com Jesus. E aí, Jesus fala com Pedro uma frase que me tocou, me emocionou profundamente. Jesus fala com Pedro assim: Pedro, enquanto houver um gemido de dor na terra, não me é lícito descansar. Jesus não se permite descansar enquanto a gente ainda sofre. É esse amor que Jesus tem por nós. E que nós ainda vamos ter uns pelos outros. Splanchnizomai, a gente ainda vai sentir essa compaixão na gente, a dor do outro como se fosse uma dor em nós. A dor do outro sentida por nós. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nós temos um item que tem esse mesmo nome, fora da caridade não há salvação, ditado por ninguém menos que Paulo, dizendo que nada exprime, nada traduz melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os nossos deveres, né, o dever do homem em relação ao seu irmão, do que esse ensinamento de moral divina, fora da caridade não há salvação, que é o BIP, né, o BIP, benevolência, indulgência e perdão. O que seja necessário, onde seja necessário, né? Onde for necessário o perdão, que se aplique o perdão, onde seja necessária a indulgência, que se aplique a indulgência, onde seja necessária a benevolência, a boa vontade, que se aplique a benevolência e a boa vontade. É olhar o outro com empatia, sentir o que ele está sentindo, ter o legítimo desejo de amenizar e botar isso em prática. Né? O que me for possível.
amenizar o sofrimento do outro da forma que me for possível. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, não apenas entendendo, mas sentindo o que o outro está sentindo, né? É, é, é se conectar de uma forma mais profunda, com mostrar mais compreensão. Como que a gente está precisando disso, né? E como que a paz depende disso? Como que a paz depende disso? A paz que a gente é, anseia viver, ela nasce nesse sentimento de não julgar o outro, não atirar pedras no outro, mas olhar o outro com essa compaixão, com essa empatia, entender o momento do outro, né? Nós temos, obviamente, uma empatia cognitiva. A gente tem a capacidade de compreender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Mas muitas vezes, não necessariamente a gente sente essa emoção, né? Tá mais ligado, às vezes, à parte racional. Já uma empatia emocional é a capacidade de sentir junto com o outro. Ou seja, experimentar uma emoção semelhante à da pessoa que a gente está observando. Exemplo: ficar triste ao ver alguém chorando, ou sentir alegria quando vê um amigo feliz. Essa empatia, ela cria uma conexão emocional mais profunda, né? Ela gera a compaixão e o desejo de ajudar. Porque quando a gente olha assim para o outro e fala: "Ah, fulano perdeu o emprego". E eu falo assim: "Ah, é mesmo? Nossa, eu entendo que ele esteja chateado". É. Eu, no lugar dele, ficaria muito chateado também. Eu estou entendendo que é uma situação difícil, é empatia racional. Ah, eu entendo que ele está passando um momento difícil, eu entendo que ele esteja sofrendo, que ele esteja meio tristonho, porque eu, no lugar dele, eu também sentiria isso. Isso é uma empatia racional, eu compreendo o momento do outro. Mas eu tenho, me dói. Eu tento fazer de fato alguma coisa para ajudar. Ah, pô, vou pegar o currículo, eu vejo meu rol de amigos aqui, ou tento ajudar de alguma outra forma, ou faço uma prece, ou vou lá e pergunto para a pessoa se ela quer conversar. Enfim, aí eu já estou me envolvendo emocionalmente com aquela situação. É diferente, né? É diferente. É sentir a dor do outro, né, Georgia? Isso é ter empatia, né? É por aí, né? Então, e quando eu sinto, de fato, nossa, fulano, poxa, tá triste porque se despediu da mãe, né? A mãe desencarnou. Nossa, eu vou lá, eu vou dar um abraço no meu amigo, eu vou tentar falar uma palavra de amor, uma palavra de consolo, vou ver se ele está precisando de alguma coisa, vou tentar chamar para tomar um café para distrair. É porque aí eu já criei essa conexão emocional profunda, já me gerou compaixão e isso me leva ao meu me leva a ter desejo de ajudar, né? Gera altruísmo, ser tão altruísta, agir em benefício de outros sem esperar nada em troca. E muitas vezes em sacrifício de si mesmo. Se preocupar genuinamente com o bem-estar dos outros, mesmo que isso envolva algum sacrifício pessoal ou alguns sacrifícios pessoais, nenhum benefício direto para quem pratica. Joana de Ângeles nos diz no livro Plenitude, no capítulo 6, que nos fala exatamente de altruísmo, que reparte bênçãos, o altruísta, né? Ele reparte bênçãos e compartilha aflições. E que isso é o amor ensinado por Jesus. Ele se esquece de si mesmo e se concentra no bem ao próximo e deixa de lado todo o mal. É o que reduz as distâncias entre nós. É lindo isso que Joana fala, né? Porque tem Jesus foi altruísta e teve empatia com a nossa situação, né? E veio nos ajudar a sair desse enrosco que a gente vai se colocando, né?
pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, né? E a gente buscar se ajudar é o que diminui as distâncias que existem ainda entre nós. É o que derruba os muros que ainda existem entre nós. Joana menciona a seguinte frase: aquele que não abre a mão mantém fechado o coração. Aquele que não abre a mão mantém fechado o coração. E por que é assim mesmo? Porque começa no sentimento que ama e deseja ajudar. E aí começa a extravasar do coração num fluxo generoso. Por mais que a gente ache que não tem o que dar. Tem um livro do espírito Valério, psicografia de Valdo Vieira, Bem-aventurados os simples. Tem um capítulo que me chamou muita atenção, chamado O Último dos Mortais, que fala sobre um homem absolutamente triste, que morava num sótão, na parte de cima, de uma casa absolutamente em ruínas, completamente abandonada. E ele fala que ele era tão pobre, que ele só poderia comer algumas batatas por dia que nasciam nos fundos dessa casa abandonada, né? No fundo dessa casa abandonada tinham as ramas de batata e ele pegava algumas para se alimentar no dia a dia. E ele se sentia absolutamente infeliz. Ele se supunha o último dos mortais. Mas ele se mantinha na fé, ele mantinha uma fé robusta. Ele sempre fazia as suas orações, mas ele dizia nas suas orações, nas suas preces, quase que com orgulho, né? Todas as noites: Deus de bondade, dos aflitos da terra, eu sou o maior. Ele se colocava ali durante as suas orações como a pessoa mais infeliz do mundo. Jorge conhece o livro, ó, falou que ele é maravilhoso. Eu também acho, Jorge. E esse texto, então, eu acho ele incrível. Então, ele se colocava ali em prece e falava com Deus: olha, eu sou o mais infeliz de toda a terra, de todo mundo. Né? Mas, Deus de bondade, eu te dou graças por ainda me alimentar com algumas batatas por dia. E aí 2 anos se passaram, né? Quando de repente ele, de fato, foi tomado por uma aflição muito grande, uma infelicidade muito profunda, e ele tomou a decisão de ir embora dali. Eu vou tentar a vida em outro lugar. E ele, que sempre saía na direção do quintal para procurar as batatas, dessa vez saiu pelo lado oposto da casa, né? No sentido da rua, para sair da casa. E quando ele desceu, ele ouviu algumas vozes, ele ouviu alguém gemendo. E aí ele voltou para ver o que que era. Só então ele viu um aleijado em chagas, com profundas, machucados profundos, que morava embaixo da casa, num leito de palha, sobre a lama, e vivia quase que somente das cascas das batatas que ele jogava fora. O resto dele estava sendo tudo para o outro, né? Então, ele, quando orava, que era o mais infeliz, não podia dar, não podia fazer nada por ninguém, ele fazia, né, jogando as suas cascas de batata. Mas aqui o que Valério está nos inspirando é: por mais que nos julguemos infelizes e incapazes de ajudar, por termos poucos recursos, na verdade, tem alguém que precisa das nossas cascas de batata. Né? Boa noite, Marli, seja muito bem-vinda. E Joana nos diz mais no Plenitude. O início é no material. Depois a gente vai sendo generoso com o que não tem preço. Esses médicos italianos do Fate Bene Fratelli, eles deram da sua inteligência, do seu amor e da sua coragem. Se eles fossem descobertos, gente, eles perderiam ali a sua encarnação, né? Eles teriam a sua encarnação finalizada. Imagina se eles fossem pegos na mentira.
né? Então, a gente começa dando material. Depois a gente vai começar a dar o que não tem preço. Como é que se bota preço na coragem em se colocar em risco para salvar a vida de judeus? Né? Como é que se bota preço em auxiliar, em dividir o pão no momento de absoluta escassez, imaginando que talvez amanhã seja você que esteja com fome, como foi o comportamento dos britânicos durante a Blitz, né? Durante esse Blitz Spirit. Como é que se bota preço nisso? Né? Jesus não deixou nada físico para nós, mas nos deu tudo e nos dá tudo até hoje. É doar-se, doar-se. Chico Xavier, certa vez, atendendo ali a uma fila interminável, sentado na mesma posição por horas a fio, recebe então perto dele uma senhora muito magra. Ela tinha ali os olhos vermelhos de tanto chorar e ela pegou na mão do Chico e falou: Chico, me ajuda. Eu não aguento mais tanto sofrimento. E o Chico, com todo o seu amor, pergunta: o que está acontecendo, minha filha? O que, que se passa? Me conta. Dando algo que não tem preço, né? O seu tempo e a sua atenção e o seu amor, né? É... E aí ela fala com ele: Chico, é coisa demais. Eu fiquei viúva há alguns anos. O meu marido se foi, o amor da minha vida. Eu fico muito emocionada lendo essa história, falando dessa história. É, ele me deixou com duas filhas pequenas. Parecia que aquela dor da partida dele não ia ter fim. O vazio que ele deixou na minha vida não ia acabar nunca. Mas os anos foram se passando, a minha dor foi acalmando. Mas eu me afastei de tudo, dos amigos e das minhas atividades. E os meus amigos diziam que as minhas filhas precisavam muito de mim. Elas já estavam ali com 13, 15 anos. E aí, Chico, há poucos dias, uma vizinha nos convidou para ir num piquenique. Eu não queria ir, não tinha vontade, mas as meninas ficaram muito animadas, elas queriam tanto ir. E então eu aceitei. Eu preparei tudo vendo a alegria delas. Chegou o dia do piquenique, o local era muito bonito, o dia estava lindo, com muito sol próximo de um rio. A gente viu que por causa das chuvas que tinham acontecido nos dias anteriores, o rio estava muito cheio. Eu avisei as minhas filhas para não se aproximarem das margens e fui cuidar da organização com as amigas, montar as mesas. De repente, uma gritaria me deu um aperto no coração. Eu senti um mau pressentimento. Todos corremos para próximo do rio e eu vi Chico. Eu vi minhas duas filhas sendo arrastadas pela correnteza. Eu quis me jogar no rio, na tentativa de resgatar, mas eu fui impedida pelas pessoas. Eu estava alucinada de dor. Mais tarde, eu fiquei sabendo que a minha filha mais nova se debruçou numa pedra para botar a mão na água. A pedra se deslocou e ela foi projetada para dentro do rio. A irmã mais velha correu para ajudar, escorregou e também caiu na água. Chico, elas se foram. Eu estou totalmente sozinha agora. Eu não quero mais viver. E aí as pessoas olharam para o Chico e ficaram esperando o que ele ia falar para aquela mulher. Que palavra ele ia ter de amparo àquela mulher. Só que o Chico também estava chorando. Ele se levantou, abraçou aquela mãe sofrida e disse: Minha filha, deixa eu te abraçar. Existem dores para as quais nós não temos palavras. Agora eu só posso misturar as minhas lágrimas as minhas lágrimas com as suas. Nós vamos chorar junto. Às vezes, meus amigos,
Existem dores tão lancinantes, né? Que a gente às vezes sabe de histórias que são verdadeiras tragédias. E o que a gente pode oferecer é um ombro para que a pessoa deposite a sua dor. E a gente pode chorar junto, a gente pode abraçar, pode acolher. Nós podemos ouvir, podemos orar, rogando a misericórdia divina para quem tanto sofre. E há sofrimento no mundo, né, meus amigos? Há batalhas externas, internas sendo travadas o tempo todo por todos nós. E sempre há algo que a empatia e o altruísmo podem fazer. Joana nos lembra que de Jesus na cruz exercendo empatia e altruísmo com Dimas que pediu socorro. Da mesma forma, Maria de Nazaré exerceu empatia e altruísmo com Tamar, a mãe de Dimas, que quase desfalecia de dor, como nos relata Amélia Rodrigues. Maria sabia exatamente a dor que Tamar estava sentindo, porque ela também era mãe de um crucificado. Mas Maria sai da sua dor, sai do seu momento de dor, no momento em que está num sofrimento profundo, né? E pergunta a Tamar: é seu filho crucificado da direita? E diante da afirmativa de Tamar, Maria tenta tranquilizar Tamar. Então, mulher, se meu filho, o do meio, disse ao teu filho que o atenderia, acredita, porque o meu filho é o excelente filho de Deus e o seu Messias. No momento de dor, empatia e altruísmo, para tentar restabelecer a paz. É isso, acolhimento não tem preço, né, Mauro? Maria de Nazaré sai do seu sofrimento para tentar construir um pouco de paz no coração de Tamar. Muitas vezes as batalhas são dentro da nossa própria casa, no nosso universo íntimo, em que precisamos tanto de empatia e altruísmo para criar um mundo de paz dentro da nossa própria casa, às vezes com aquele ser que a gente ama tanto, mas que ainda nos exige empatia e altruísmo de uma forma que nos desafia. Mas vale a pena não deixar para trás. Vale a pena lutar por isso. No livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, me chamou muita atenção uma passagem que ele relata sobre uma entidade espiritual que conta numa reunião mediúnica que ela, uma mulher, né, era uma entidade feminina, vinha caminhando com um companheiro de jornada evolutiva. Mas a certa altura, eles precisavam dar um passo muito decisivo. Ela usou uma imagem figurada que eles estavam parados a poucos passos de um portal. E que esse portal ele prenunciava uma nova etapa de realizações e progresso. E aí, porque eles viam luzes lá na frente. O que ela queria dizer com isso, né? Eles estavam ali diante de oportunidades mais desafiadoras, mas que se eles passassem por essas experiências, eles iam chegar num lugar, num momento de muito mais luz, de muito mais paz. E eles pararam ali diante desse portal, entre aspas, né? Eles pararam ali, teve um momento de conversa, ele relutava ainda em seguir adiante, ele ainda estava um pouco receoso de enfrentar aquelas dificuldades, mas ela queria. Mas então eles acabaram se separando. Ela foi em frente e ele ficou. Mas agora ela sofria, porque ela pensava que deveria ter insistido um pouco mais, ou quem sabe até permanecido um pouco, retardado um pouco o passo com ele, por mais algum tempo, até que ele se decidisse seguir com ela. Não fez, e daquele momento em diante cada um seguiu a sua própria rota. E ela contava agora, naquela reunião mediúnica, chorando, que eles se perderam de vista por muito tempo. Que ela caminhou um bom trecho pelos caminhos de luz, mas ele ainda estava se demorando, ele ainda estava retardado o passo, né? E ela contou que é como se você estivesse no futuro um valioso tesouro guardado dentro de um cofre na sua frente. Você chega primeiro,
mas o cofre só pode ser aberto com duas chaves. Você só tem a sua. A outra pessoa que você ama ficou com a chave para trás. E agora ela estava ali naquele momento sem saber se ela voltava para buscar, para tentar buscar ele e alçar juntos aquele caminho para chegar diante do tesouro, ou se ela esperava um pouco mais. Mas ela sofria com a distância, né, e com a ausência dele. Será que a gente também não está sendo impaciente demais com os companheiros de viagem, né? Será que um pouquinho mais de tolerância e compreensão, empatia e altruísmo não construirão a nossa própria paz? Olhando, né, esses companheiros, será que mais na frente a gente não vai olhar e pensar assim, eu podia ter tido um pouco mais de benevolência, tolerância, indulgência e perdão para que caminhássemos juntos? Emmanuel nos conta na passagem Remuneração Espiritual que todas as vezes que a justiça divina vem para nos cobrar, para que a gente ressarça a vida, o que a gente tirou dela indevidamente, trabalhando em favor do próximo, e sentindo alegria legítima no trabalho do bem, a misericórdia divina chega e fala para a justiça voltar em outro momento. E mesmo quando isso não é possível, o bem que a gente fez conquistou tantas testemunhas em nosso favor que a gente passa pelas dificuldades ou quase sem sentir ou de uma maneira muito atenuada, porque a gente é muito auxiliado, né? E aí, para encerrar aqui a nossa conversa, lembrando sempre, meus amigos, que todo gesto de altruísmo, todo gesto de amor constrói a nossa paz e a gente, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Tem um caso do Chico que eu amo e eu vou encerrar com ele aqui, que é de Dona Chico tinha uma cunhada que gostava muito dele, Dona Rita Pena. E ele. Dona Maria Pena, perdão, não é Rita, não, é Dona Maria Pena. Ela era viúva de um irmão do Chico e ela achava que o Chico era muito mal aberta, dava tudo, tentava ajudar o tempo todo e ela não via a contrapartida, né? Ela, olha, você fala muito de dar e dar e dar e dar, mas eu não te vejo receber nada em troca, não. Não te vejo recebendo mais ou mesmo o que você deu para os outros. E o Chico fala assim: olha, tem certeza eu tenho certeza que quem planta o bem, colhe o bem. Vamos fazer o seguinte: tudo que a gente faz com amor e sinceridade, Deus nos abençoa. Mais cedo ou mais tarde, a gente recebe a resposta do Pai. Pode crer, né? Quem faz o bem, além de viver bem, colhe o bem. E ela falou: olha, vou fazer um teste com você, Chico. Eu tenho aqui conversa para construir a paz. Que dádiva, gratidão pela palestra necessária. Ah, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Mas aí então ela faz uma aposta com o Chico. Fala, ó, Chico, vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui dois chuchus. Eu vou dar esses chuchus e vamos ver se eu vou receber. Vou dar dois chuchus, vamos ver se eu vou receber quatro. E aí ela então chamou a vizinha que morava na casa da direita e falou: olha, eu tenho aqui dois chuchus, pega ele para você fazer um guisado. E aí a vizinha do lado direito pegou o chuchu, agradeceu. Gente, não passou 5 minutos. A vizinha do lado esquerdo gritou: Dona Rita, Dona Maria, eu tenho aqui quatro chuchus. Toma para a senhora fazer um dos meus pratos favoritos, gente, chuchu com molho branco. Para a senhora fazer um chuchu com molho branco. E aí, Dona Maria já levou susto. Ela não esperava que viesse tão rápida a resposta, né, divina. E aí, ela falou: Chico, vamos ver agora. Eu vou dar esses quatro chuchus para a vizinha de trás. Vamos ver se eu vou ganhar 8. E aí ela deu os chuchus para a vizinha de trás. Não passou alguns minutos, a vizinha da frente bateu e falou: Dona Maria, toma aqui 8 chuchus. Faça a senhora o que bem quiser. E aí o Chico já estava olhando para ela com aquele sorriso de canto de boca
Ela, meu Deus, já estava ali rindo também, até desconcertada. E aí então vem uma amiga de Dona Maria, uma amiga que enfrentava muitas dificuldades financeiras, muitas. E Dona Maria então dá uns mantimentos para ela e dá os 8 chuchus para ela. E aí o Chico tem que ir trabalhar. Ela fala: Ó, Chico, vamos ver agora se vem então 16 chuchus. Passa o dia todo, chega o final do dia, o Chico volta do trabalho. Ela fala: Ó, Chico, eu acho que eu ganhei, viu? Os 16 chuchus não chegaram aqui até agora. E a família ri, todo mundo conversa, eles jantam. E aí, no final da noite, já eles estão ali reunidos na sala e bate na campainha. Já tinha até esquecido da história do chuchu. Bate a campainha. E é um senhor verdureiro que toda vez que ia à cidade para vender suas verduras, os seus legumes, batia na casa de Dona Maria, porque Dona Maria sempre preparava para ele um prato de comida. E ele deixa na porta dela 64 chuchus. Um saco desses de papel, né? Com 64 chuchus. E é isso, meus amigos. Que a gente possa ter esses pensamentos quando a gente tiver de frente com alguma dificuldade ou com alguém em dificuldade. Que a gente possa se lembrar de não julgar, não criticar, não virar a cara e fingir que não viu. Que a gente possa sentir a dor do outro, o Splanknisomai, e que a gente possa, com empatia e altruísmo, tentar fazer algo para amenizar o sofrimento do outro, porque com certeza, assim como os chuchus da Dona Maria Pena, volta multiplicado e muitas vezes para todos nós. E aí sim a gente vai viver num mundo de paz. Paz dos outros e paz para todos nós. Era isso. Um grande beijo. Mauro, muito obrigada pela oportunidade. Que nós possamos aí em 2026 estar juntos, né? Eu acho que eu não tenho mais nenhum compromisso com vocês esse ano. Se aparecer alguma oportunidade, também pode chamar que eu dou meu jeito e estou aqui. Mas muito obrigada por esse ano de estudos, que nós possamos fazer um 2026 lindo juntos. Beijo para vocês, até a próxima.